alguém da família é cristão. Às vezes as pessoas acham que ser cristão em uma família que só ela é cristã, só ele é cristão, é muito difícil, é um peso. Mas na verdade não é um peso. Você é a porta de entrada para o Evangelho na sua família. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Então diga graças a Deus. Graças a Deus. Marta recebe, convida o Senhor Jesus para entrar. Há uma diferença tremenda entre Marta e Maria, entre a atitude em ser Marta e em ser Maria. Nós temos um pouco de cada uma delas. Agora, vamos ver qual delas Jesus aprova. Vamos ver qual delas Jesus ensina. Irmãs e irmãos, é muito comum na igreja ser Marta. Marta é uma pessoa, é uma parte da igreja pastoreada, é uma parte da igreja que está preocupado com muitas coisas da igreja. Preocupa em arrumar as cadeiras, preocupa em ver se está tudo limpinho. Isso é errado? Não, não é errado. É necessário. É necessário. Mas não é prioridade. Porque é como disse, Jesus disse àqueles moços lá, aqueles fariseus, que eles deveriam dar o dízimo da hortelã, mas também deveriam amar as pessoas, doendo da hortelã. Então, Marta ficava agitada, Marta procurava as coisas, Marta estava servindo a igreja no sentido de parte física, mas a parte espiritual estava com Maria. A parte espiritual da igreja estava com Maria. Maria estava aos pés do Senhor. Marta só tinha trabalho. Marta estava agitada para um lado e para o outro. Quantas vezes nós não paramos para orar? Às vezes trabalhando na igreja. Nós não paramos para orar. Cadê o pastor Edson? Cadê a pastoreada? Não, eles estão no louvor, eles estão ministrando, oramos, irmãos, naturalmente, pela manhã. E às vezes não oramos mais, não nos dedicamos um tempo para ouvir de Deus aquilo que o Senhor tem para nós, para ouvir de Deus aquilo que Ele tem para a minha família. Eu fiz um jejum com a minha esposa no final do ano passado, de 90 dias, um jejum que eu nunca havia feito. 90 dias, alimentando a partir das 18 horas, das 18 horas até meia-noite só. De meia-noite às 18 horas do outro dia, ficando sem alimentar. Orávamos 3 vezes por dia. Líamos a Bíblia 3 vezes por dia. Orávamos a Bíblia em voz alta dentro de casa. Eu queria poder de Deus. Eu queria buscar mais de Deus. E se não for assim, não adianta. Às vezes a vida parece que ela pega ou está num determinado ponto que não rompe. Mas Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço. E
olha, fechou os olhos e falou assim: olha, eu vou escolher um aqui para ver quem que eu vou dar as 13 cartas, eu vou abençoar tremendamente. Paulo, vem cá. Não. Paulo gerou isso no mundo espiritual. Qual é o sonho de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você foi chamado. Você foi chamado. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz exatamente assim. Olha só. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá no alto, aonde Cristo vive, não as daqui da terra. Viva sentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá no alto. Mateus 6,33, Jesus fecha uma palavra dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Em Romanos